Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Agradecemos muito a você que está deixando a sua contribuição, a sua reflexão, a sua dúvida a respeito dessa temática que damos continuidade com a nossa querida Laís Bertotti, médica, psiquiatra, homeopata, que está trazendo para a gente muitas reflexões a respeito dessa temática tão complexa. Então, estamos aqui recebendo mais uma vez a nossa querida Laís Bertotti. Olá, Laís. Olá, saudações a todos. Então, Laís, no nosso último encontro, nós deixamos no finalzinho, falando desses sinais, que nem sempre são evidentes, e as pessoas ficam assim estupefatas, mas como, gente, estava tudo tão bem, como pode? E você falou em vários aspectos, que pode interferir nesse processo da saúde mental, em que leva o indivíduo, infelizmente, a esse ato trágico. Então, estamos aqui para ter essa continuidade da sua abordagem de todos os fatores que envolvem isso, seja biológico, psíquico, espirituais, transgeracionais, é essa a expressão? Verdade. Transgerações, vão além das gerações. Então, a gente pode começar pelos fatores bioquímicos, porque existem realmente, por exemplo, algumas doenças orgânicas que provocam um quadro depressivo. E algumas, a pessoa se sente tão desesperada que não vê saída para aquele transtorno e, veja bem, a doença levando a um estado depressivo, a uma situação de sem saída, porque sempre é uma situação sem saída, Quer dizer, a pessoa imagina que seja sem saída, não é que ela seja. Claro que se a gente valoriza completamente a vida no mundo físico e acredita que só essa vida faz sentido ou existe, fica muito difícil para a gente poder ter esperança, Lembrando que o Espiritismo traz exatamente essa consciência de que o corpo, apenas o corpo é quem morre, que nós, quanto alma imortais, não morremos. E se nós temos uma atitude extrema, é porque a nossa mente, o nosso coração está em sofrimento. Matando o corpo, não vamos matar, nem diminuir, nem acabar com o sofrimento. O sofrimento é da alma. O sofrimento é da emoção, é do pensamento. Está nesses lugares. Então, se a gente mata o corpo, a gente continua com os mesmos sofrimentos emocionais e mentais que nos levou a essa atitude tão drástica. Nós não resolvemos nada matando o corpo. Porque o sofrimento não está aí. O corpo é só um instrumento para a gente estar no mundo. Não é? Você me perguntou também, você comentou das dificuldades de perceber, é verdade. Muitas vezes a gente não percebe. É mais fácil, por exemplo, como a gente estava comentando, numa doença grave, a gente perceber esse afundamento do humor, dessa tristeza crescente, e aí, claro, a família fica mais atenta, mas muitas vezes é muito difícil a gente perceber isso num jovem, por exemplo, que já tem um comportamento meio recluso, Fica no quarto dele, com as coisas dele, com os amigos de internet, pouco contato social, pouco contato com a família, e lá pelas tantas ele não aguenta a situação, Ele não acredita que possa ter alguma saída para ele, porque ele realmente está tão isolado, está tão fechado nele mesmo, não conseguiu nem pedir ajuda. Então, nesses casos, a família tem que estar próxima e perceber e interferir e perguntar e realmente chegar perto. Muitas vezes, Bira, nós deixamos os nossos queridos, os nossos amados muito de lado. Nossa vida é muito corrida e a gente não percebe. Os sinais estão ali. São silenciosos em termos,
Talvez a pessoa não consiga dizer para você que está precisando de ajuda e por isso é silencioso, mas os sinais estão ali, né? A gente só não viu. Então, o isolamento é uma dessas coisas, é um desses sinais. A falta de relacionamento com outras pessoas, a falta de interesse pela vida é outro sinal, né? A falta de vontade de comer, ou ao contrário, comer demais, também pode ser toda uma atitude desesperada de tentar resolver um problema. E lembrando, a gente tem que tomar cuidado também quando a pessoa começa a ficar, tá num processo depressivo, daqui a pouco começa a ficar muito feliz, né? Como se nada tivesse acontecendo. Cuidado, pode ser um planejamento, né? Para algo mais sério. Você falou, né? Foi bom você destacar essa questão aí do isolamento, diversas formas, né? Que hoje em dia a gente fala assim que a praça pública está dentro do nosso próprio quarto, dentro da sala onde está o adolescente lá. E nós sabemos nos últimos episódios, né, que tem ocorrido, não só recentes, mas já de algum tempo, né, onde principalmente o adolescente ele está ali sendo vítima de uma exploração, e essa necessidade que a família deve estar atenta, porque ele está ali, né, e tem, né, infelizmente, muitos episódios, garotos de 13, 14 anos, porque sofrendo bullying, né, naquela situação ali, e esse chamamento da família para que está lá no quarto, está fora não está na rua, perigo, mas né? Perigo tanto quanto se tivesse nos lugares, né, mais difícil que a sociedade oferece no sentido material físico mesmo, né? Mas ali ele está muitas vezes sendo manipulado, explorado e muitas vezes pedindo um auxílio, um socorro. E às vezes a gente usa, né, a internet como uma modo de escapar dela lá para... Não, está lá no quarto, está tudo bem. Então esse isolamento também pode se dar por aí, né? É muito importante que a família possa prestar atenção nos seus adolescentes, nos seus outros familiares, porque isso só não acontece para adolescente, acontece também em outras faixas etárias. Mas na adolescência, o jovem tem menos, vamos dizer assim, proteção contra esse sofrimento, né? Ele ainda não viveu o suficiente para dizer assim, opa, não, né? Ele não consegue fazer isso. Ele considera que aquilo que ele vive é tudo que ele pode viver, quer dizer, a vida é muito curta ainda, a experiência é pequena, e muitas vezes, e aí a gente entra, já aconteceram problemas muito sérios no passado. Muitas vezes nessa faixa etária começam também os relacionamentos, né, com o outro, e aí os sofrimentos também por um amor perdido, ou pelo bullying, como falou muito bem você, ou por um sentimento de incapacidade de estar no grupo, de fazer parte, né? de entrar no mercado de trabalho, ele não se sente apto, não se sente capaz, né? As nossas escolas cada vez ensinando menos, né? Cada vez numa qualidade pior, e aí o jovem sabe mesmo que ele pouco sabe, que ele não está pronto para as demandas que virão no futuro, né? Então, são detalhes bastante importantes, né? Às vezes, as amizades também na internet favorecem e facilitam alguns caminhos mentais tortuosos. Então, pais e professores, ou todos aqueles que estiverem próximos, olhem seus meninos, olhem seus filhos, prestem atenção, inclusive, nessas ideologias que, em vez de auxiliá-los, que se dizem
inclusivas, né? Mas muitas vezes criam mais confusão e mais problemas ainda. Lembrando que uma das faixas da população que tem bastante problema com a tristeza e com esse agravamento da tristeza são os LGBTs, etc., que imaginam que algumas alterações na sua forma física vão curar a sua alma, o sofrimento da alma. E não é assim. Você não consegue, a partir de algo externo, curar uma dor interna, né? E Laís, tem também os episódios, né? No período que a gente estava trabalhando também, fizemos um trabalho de prevenção em escola pública, né? Dos episódios autolesivos, né? E aí, né? Tem uma fala, principalmente do CVV, que traz também, outros queridos escutar a respeito disso, que às vezes aquele processo, até de uma usuária, né? Que é um trabalho que você já faz também há muito tempo, com usuários de drogas e tal, né? E o objetivo não necessariamente era tirar a vida, mas aliviar a dor, essa dor emocional que você fala, a dor da alma, né? Por esses episódios autolesivos. O que você pode nos trazer a respeito disso? O que eu tenho observado nesses episódios é que geralmente a pessoa, ela está encapsulada. O que significa isso? Ela não consegue sentir. Ela quer sentir e não consegue sentir, não consegue. Dói tanto, ela ficou tão fora dela, porque a dor tira a gente da gente, né? Para não sofrer mais, a gente pula fora do corpo, pula fora da vida. E uma forma que elas têm de voltar, entre aspas, a sentir é se machucando. Só que não vai resolver nada, porque embora elas estejam se impondo uma dor, geralmente uma imposição, inclusive, externa a elas, né? Uma imposição por energia intrusa, ela não vai ser suficiente para trazer a pessoa de volta para ela mesma, para o centramento. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer essas pessoas precisam perceber que precisam de ajuda profissional e, volto a dizer, a casa espírita tem um bom caminho para esse tipo de problema. Por quê? Geralmente, quando a gente está sem conseguir perceber as coisas, a nossa... Assim, é como se a gente estivesse com um bloqueio no nosso campo emocional, no perispírito. Como se o perispírito estivesse desconectado da alma. Não então, é que isso seja possível. Fala. Sim, a gente está terminando aqui, mas a gente vai continuar desse ponto. Você fala agora do aspecto psíquicos espirituais, você fala das energias intrusas, né? Do perispírito. Então, no nosso próximo bloco, estaremos falando com a doutora Laís Bertossi sobre esses aspectos espirituais, né? Como isso pode interferir na nossa estrutura e nos levar a situações tão trágicas, né? E também ser um caminho para a gente estar vigilante, para cuidar bem, né, do corpo e do espírito, né, como nos ensina Jesus, para que a gente possa enfrentar, né, esse tsunami que a humanidade vive, né, de há algum tempo, e que a gente possa estar passando por ela sem necessariamente lançar-se no ato trágico, como você muito bem lembrou. A vida vai continuar e o sofrimento, infelizmente, vai perdurar após o desencarne, né? Então nós agradecemos a você que está nos acompanhando aqui, convidando mais uma vez para ter continuidade com a nossa querida Laís Bertossi. Laís, então, até o nosso próximo encontro. Daqui a pouquinho estamos voltando com mais um bloco para falar sobre esses aspectos espirituais que você já nos jogou algumas sementinhas e a gente está curioso para ouvir o que nós temos a saber sobre essa parte espiritual. Ok?